Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Física do professor Neco. Hoje estamos então na aula de número 27 e vamos trabalhar com a força de atrito. Força de atrito, né, é uma matéria bem importante, presente quase em todos os vestibulares que se vai prestar, né, inclusive o Enem, que é o nosso foco principal aqui, né? Então é uma matéria que exige bastante atenção, bastante cuidado quando a gente trabalha com ela. Tá? Por que existe a força de atrito, já que vamos trabalhar com força de atrito? Se tu for olhar microscopicamente o que acontece no contato entre duas superfícies, tu vai ver que elas não são, embora pareçam ser lisas, né? Às vezes tu olha uma superfície e diz, essa superfície é bem lisinha, mas não, se tu olhar no microscópio tu vai ver que na verdade ela é feita de muitas imperfeições. E aí acabam, vamos dizer assim, né, acontecendo encaixes entre os corpos, tá? Devido a essas imperfeições. E acaba ocorrendo também, né, uma ligação ali, vamos dizer, atômica, acaba havendo uma solda a frio no contato ali entre as duas superfícies. É essa a origem da força de atrito, tá? Então sempre que tu tiver o contato entre duas superfícies, né, devido às imperfeições há um encaixe então entre elas, né? E ainda ocorre, né, se deixar parado nessa superfície o objeto, uma solda que, vamos dizer, fortifica ainda mais a força. Tá? Importante dizer que o atrito, tá? Ele é isso, tá? Seria o contato mais íntimo entre duas superfícies. A força de atrito, propriamente dita, ela vai surgir em determinados momentos, não é sempre que ela está presente, tá? Tu deixar um estojo em cima de uma mesa, existe atrito, mas não existe força de atrito. Só vai existir força de atrito no momento que tu for tentar colocar esse estojo em movimento, ou que tu coloque esse estojo em movimento. Aí sim surge a força de atrito, tá? Mas existem algumas propriedades que são importantes que a gente fale e lembre delas, porque normalmente caem em questões teóricas e o pessoal normalmente se perde aí, tá? A primeira propriedade é que a força de atrito não depende da área de contato entre as superfícies. Quem estudou a força de atrito, né, foi Leonardo da Vinci, e ele fez alguns experimentos e ele conseguiu mostrar isso, tá? O que é uma coisa difícil no início de tu aceitar. Imagina, não depende da área de contato entre as superfícies. Então significa que um guarda-roupa de pé ou deitado teria o mesmo atrito. Um tijolo de pé ou deitado teria o mesmo atrito. Interessante isso, né? A explicação dele é que quando, por exemplo, tu levanta o tijolo está deitado. Imagina aqueles tijolos maciços que são formato, vamos dizer assim, de celular antigo, né? Quando ele está deitado, a área de contato é grande, mas a pressão entre as superfícies é pequena, então tu vai ter um determinado número de X de contatos entre as superfícies, de soldas. Quando tu levanta o tijolo, tá? A área de contato diminui, mas aumenta a pressão nessa área de contato. Então, aumentando a pressão, é como se juntasse um pouco mais as superfícies. Então, pela lei, pelas conclusões de Leonardo da Vinci, isso acabava então aumentando ali embora a área de contato tivesse diminuído, aumenta o contato entre a superfície e acaba dando no mesmo, tá? Então, eu vou ter praticamente o mesmo número de contatos, o mesmo atrito que eu tinha quando o tijolo estava deitado, tá? Ele em pé. Então essa propriedade é importante, né? Pode cair, assim como já caiu em algum Enem lá no início, pode cair em qualquer vestibular uma palavrinha, né, sobre essa propriedade. Outra propriedade é que a força de atrito depende do material em que são feitas as superfícies e do uso de lubrificante entre elas. Tá? Então, se tu estiver andando, você sabe, né, num piso encerado, de sapato e de meia, é diferente, né? A sensação do atrito vai ser bem diferente. Então, não depende somente do piso com cera, não. Depende do piso e do objeto que está em contato com o piso, que pode ser a sola do teu sapato, ou pode ser uma meia, por exemplo, ou até mesmo o pé, né? Se tu estiver andando de pé descalço.
Vai lembrar que eu estou falando da cera, né? Existe ainda um material lubrificante entre o piso e a meia, e o pé, e o sapato, tá? É por isso que se usa lubrificantes em motores, por exemplo, né? Para tentar diminuir a força de atrito, porque o lubrificante acaba ficando entre as superfícies e tentando impedir esse contato entre elas, tentando impedir esse encaixe e essa solda, então acaba diminuindo, consequentemente, o atrito também. Outro detalhe importante é que a força de atrito depende da força de compressão entre as superfícies. Aqui tem que ter muito cuidado, tá? Porque a força de compressão entre as superfícies, as pessoas acham que o atrito depende do peso, mas não é do peso, gente, tá? Muito cuidado nisso. O atrito depende da compressão entre as superfícies. Por exemplo, esse bloco que nós temos aqui, apoiado numa superfície horizontal, por isso que acontece esse erro, né? Por causa da força-peso que é exercida sobre ele pela terra, puxando ele para baixo, ele acaba comprimindo a mesa. E ele acaba comprimindo a mesa com uma força que é igual à força-peso. O que acontece? A superfície reage e aplica no bloco a força normal, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Essa força normal seria a força de reação a uma compressão sofrida pela superfície. Essa força normal é sempre igual à força de compressão da superfície. Então, se o atrito depende da força de compressão entre as superfícies, nós dizemos então que o atrito depende da normal, da força normal. Então, tu vai ter que ter esse cuidado, até porque imagina, né, se tu pega um objeto muito pesado ou leve, tanto faz, e tu tenta encostar ele numa parede vertical, né, o atrito não vai depender do peso desse objeto, vai depender da compressão que tu vai fazer com ele sobre a superfície. Tu aumentando a compressão, vai aumentar o atrito, diminuindo a compressão, vai diminuir o atrito, e aí o peso, nesse caso, nem entra na jogada, tá? Então, cuidado com essas propriedades do atrito. Força de atrito estático. O atrito ele é dividido em duas fases, tá? Uma enquanto não há deslizamento entre as superfícies, que a gente chama de atrito estático, força de atrito estático, e a outra quando ocorre o deslizamento, quando derrapa, tá? Aí é o atrito cinético. Então, muito cuidado, tá? Então, na hora que for fazer exercício, tu precisa com calma analisar se há um deslizamento, se o exercício fala, né, que há um deslizamento, aí é o cinético. Se o exercício não comenta que está deslizando, tu vai olhar e vai tentar chegar à conclusão, tá? A força de atrito estático não precisa estar parado, embora o nome seja estático. O estático tem a ver entre as superfícies, tá? Não há movimento relativo entre as superfícies, elas não deslizam uma sobre a outra. Então, uma pessoa caminhando, o atrito é estático entre os pés e o piso, a não ser que essa pessoa derrape e passa a agir o atrito cinético. Um guarda-roupa, tu tenta colocar ele em movimento, enquanto ele não derrapar, o atrito que vai estar atuando no guarda-roupa é o atrito estático, depois que ele derrapar é o atrito cinético, e assim sucessivamente, tá? Então, cuidado na hora de analisar o exercício. A força de atrito estático, ela é variável, tá? Ou seja, ela não vai ter um valor fixo. Quando tu aplica uma força no bloco, aqui imagina, ó, nós temos esse bloco vermelho, e eu aplico uma força F aqui puxando esse bloco para a direita, mas ele não se mexe. Por que ele não se mexe? Se ele não se mexe, é porque existe uma força no sentido contrário, anulando a força que eu estou aplicando. Então, uma força igual à força que eu estou aplicando. Moral da história, a força de atrito estático é essa força que está impedindo o movimento, e ela vai tentar sempre anular a força que está sendo aplicada ao bloco, que está tentando movimentar esse bloco. Então ela sempre será na direção do piso. Se o piso é horizontal, a força de atrito estático está na horizontal, e no sentido contrário a força aplicada, tá? Tentando anular essa força. Então, se eu fui lá e puxei o bloco com uma força de 5 newtons, mas o bloco não se mexeu, qual é o meu atrito estático? 5 newtons. Se eu puxei o bloco com 10 newtons e ele ainda não se mexeu, quanto é a minha força de atrito? 10 newtons. E assim vai, até que ele derrape, tá? O que nós calculamos na força de atrito estático é a força de atrito estático máxima. Ou seja, qual é o máximo valor de atrito que ele suporta.
Até esse valor, então, meu bloco não entra em movimento, ele não vai derrapar sobre o piso. Somente após eu atingir esse valor de atrito estático máximo é que o bloco, então, vai passar a deslizar e aí entra em ação a outra força, a força de atrito cinético. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas vocês, na hora que estiverem resolvendo esse exercício, vão ver que não é tão confuso assim. A fórmula é bem simples, tá? Nós vimos que a força de atrito não depende da área de contato entre as superfícies, então não tem área de contato aqui. Nós temos uma constante aqui, que é chamada de coeficiente de atrito estático, está aqui para representar o material de que as superfícies são feitas, né? Não vai precisar decorar qual é o atrito o coeficiente entre madeira e madeira e meia, e madeira e sola de sapato, e madeira e prego. Não, esse valor é uma constante, tá? O coeficiente de atrito estático. E a normal, como a gente viu nas propriedades, a força de atrito depende da força de compressão entre as superfícies, e quem calcula a compressão é a normal. Então é simplesmente multiplicar o coeficiente de atrito estático, que é um valor dado normalmente no exercício, senão não tem como calcular, né? A não ser que ele te dê a força. Aí tu pode achar o coeficiente através dessa fórmula aqui. Mas se ele quer que tu calcule a força de atrito, tu precisa do coeficiente de atrito estático e da normal. A normal tu vai achar, né, de acordo com o exercício. Lembra que a gente já trabalhou com exercício de blocos, vamos seguir trabalhando com exercício de blocos. Tu consegue achar a normal no meio do exercício, tá? Não existe uma fórmula para a normal. Força de atrito cinético. Então, como eu falei, derrapou, entra em ação a força de atrito cinético. Então, imagina já um bloco que está sendo puxado aqui para a direita e ele está derrapando. Imagina a situação, então, que eu puxo esse bloco, mas esse bloco anda com uma velocidade constante. Qual a explicação, se eu estou puxando esse bloco com uma força F, dele andar com uma velocidade constante? Ele não deveria, segundo a segunda lei de Newton, acelerar? Se existe uma força, a força não é massa vezes aceleração, não deveria haver uma aceleração? Se eu puxo esse bloco e a velocidade é constante, é porque existe uma força anulando a força que eu estou aplicando, que é a força de atrito cinético. Tá? Ela não precisa anular. Nesse meu exemplo, está anulando. Se a velocidade não for constante, aí a força de atrito não está anulando a força aplicada ao corpo. Por exemplo, né, se o corpo está acelerando, a força F vai ser maior que o atrito. Se o corpo está parando, a força de atrito é maior que a força F. Tá? E a força, então, de atrito cinético ela é constante. Aí a fórmula, podem ver que é praticamente igual, só muda a constante. Ao invés de ser o coeficiente de atrito estático, é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. O exercício normalmente diz qual coeficiente ele está dando, se é o estático ou é cinético. Se ele não disser, o maior é o estático e o menor é o cinético, porque a força de atrito estático máxima, ela é, na maior parte das vezes, maior do que a força de atrito cinético. É mais difícil tu colocar um guarda-roupa em movimento do que manter esse guarda-roupa no movimento dele. Porque a força de atrito estático máxima, ela vai, então tu vai fazendo força para empurrar o guarda-roupa, aumenta até atingir o máximo. E aí quando derrapa, a força de atrito cinética ela é menor do que a força de atrito estático máxima. Tá? Essa força também será sempre na direção do piso, tá? Se o piso está na horizontal, ela é horizontal. Se o bloco está apoiado numa parede, sei lá, e aí vai ser vertical, vai ser na direção do piso. E ela vai ter um sentido contrário ao movimento. Se o bloco anda para a direita, que é o nosso caso aqui, então a força de atrito cinético aponta para o lado contrário, aponta para o lado esquerdo. Tá, gente? Então, muito cuidado com exercícios de atrito. Aqui a gente tem o gráfico do atrito, né? Que o Enem tem gostado bastante de falar sobre ele e já tem algumas questões sobre esse assunto. Então vamos entender esse gráfico aqui para que vocês consigam, então, na hora da prova não ter dificuldades. No nosso eixo aqui vertical, nós temos indicada a força de atrito que vai ser aplicada ao bloco. Na horizontal seria a força que a pessoa vai exercer, a força motriz, vamos dizer, força do movimento. Quando eu não empurro o bloco, como eu já disse para vocês, existe atrito entre o bloco e o chão, mas não existe força de atrito. Só vai existir força de atrito quando essa pessoa empurrar o bloco.
Então, nesse ponto, ó, se o cara não faz força, não há atrito. Aí ele faz um pouquinho de força, tá? Como ainda não mexeu o bloco, não houve derrapagem, é porque estamos no atrito estático. Então a força aplicada é igual à força de atrito estático. Aí eu faço uma força um pouco maior e mesmo assim ele não anda. Então segue sendo a força aplicada pela pessoa igual à força de atrito. Então notem que vai aumentando, é um gráfico crescente. Conforme aumenta a força da pessoa, aumenta a força de atrito, até atingir a iminência do movimento. Seria assim, ó, tu sente que qualquer força a mais que tu vá fazer, o bloco vai derrapar. Então nesse momento atingisse a força de atrito estático máxima, tá? A partir daí, qualquer força que tu faça a mais, tá? Não interessa qual for, o atrito cai para a força de atrito cinético e fica constante para sempre. Tu pode fazer a força que tu quiser depois, a força que tu conseguir fazer, que a força de atrito não muda mais. Então a força de atrito, ela, enquanto não entra em movimento, ela é variável. A força de atrito estático vai aumentando conforme a força aplicada ao corpo vai aumentando também, até atingir o valor máximo da força de atrito estático máxima. A partir daí, qualquer força maior do que a força de atrito estático máxima vai colocar esse bloco em movimento e vai derrapar, tá? E aí entra em ação a força de atrito cinética ou dinâmica, tanto faz, aqui até está escrito dinâmica, que é menor do que a força de atrito estático máxima e ela é constante, ok? Aqui vale lembrar, né, gente, porque na maioria dos livros não consta, mas o Enem tem de vez em quando falado sobre a força de resistência do ar, tá? Normalmente o atrito que é cobrado é o atrito entre duas superfícies sólidas, que é o que a gente estava vendo até agora. Mas existe o atrito com ar, né? Todo mundo sabe, né? Quando uma gota de chuva ela sai da nuvem e cai em direção à Terra, ela vai aumentando a velocidade, tá? Conforme ela vai caindo, até atingir uma velocidade limite, que a gente chama, onde a velocidade dela é constante até chegar ao solo. Se não houvesse a força de resistência do ar, a velocidade da gota seria tão grande que seria capaz de furar a cabeça das pessoas e não existiria vida na Terra, tá? Então a força de resistência do ar é uma força de atrito também, uma forma de força de atrito, tá? Mas essa força de resistência do ar depende da densidade do ar, né? Depende da área de contato e depende da velocidade do corpo, tá? Normalmente ela é representada por essa fórmula aqui, ó. Força de resistência é igual a uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, conforme, vamos supor assim, eu vou me atirar de um avião. Eu me atiro de um avião. Quando a minha velocidade é zero, não há força de resistência. Conforme eu vou ganhando velocidade durante a queda, o que vai acontecendo? Vai aumentando a minha força de resistência, tá? Existe a força-peso me puxando para o chão, por isso que eu caio, né? E a força de resistência vai aumentando. Até que vai chegar uma velocidade em que a força de resistência vai ficar igual à força-peso. Nesse momento, tu vai passar, então, a cair com velocidade constante, que é a chamada velocidade limite. Tá? Por que existe o paraquedas? Quando tu abre o paraquedas, tu aumenta a área de contato com o ar, né? Isso faz com que a tua força de resistência aumente também. Se a força de resistência aumentar, o que vai acontecer? A força de resistência vai ficar maior que o peso, então tu vai diminuir a tua velocidade, vai entrar em um movimento retardado. E aí tua velocidade vai caindo, até que a tua força de resistência consequentemente cai também, porque ela depende da velocidade, até que novamente ela fica igual à força-peso e tu cai com velocidade constante, mas com uma velocidade bem menor, devido a esse aumento da área de contato que tivesse com o ar. Eu até coloquei aqui por uma observação, mas é por curiosidade mesmo, como se calcula essa constante. Vocês não se preocupem, tá? Isso não é cobrado na prova do Enem, é cobrado este raciocínio, tá? De que a força-resistência depende da velocidade, então quanto mais rápido tu cair, maior vai ser essa força de resistência até atingir a velocidade limite, tá bom? Então, deem uma boa revisada nessa aula, deem uma boa estudada e assistam depois, então, se você é assinante do curso completo, a aula de exercício. Se não é, procure exercício, faça exercício, né, que você tem em casa. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima!